Conjugare, Centro Português de Apoio à Pesquisa Científica e à Cultura. Acreditamos que as ciências e as artes mudam o mundo. O conhecimento transforma, e isso nos motiva. 15ª Jornada Virtual Internacional em Pesquisa Científica, com o tema Educação, Inclusão e Direitos Humanos. Bom dia, sou Patrícia Festugato Roth, aluna do mestrado de Educação na Universidade de Caxias do Sul, Rio Grande do Sul, Brasil. Em primeiro lugar, quero agradecer pela oportunidade em poder estar participando deste evento. O meu trabalho de pesquisa, ele envolve memórias escolares em perspectiva histórica, os ciclos de aprendizagem em uma escola de rede pública de ensino em Caxias do Sul. Eu trabalho numa escola há 20 anos e nesta escola a organização é por ciclos de aprendizagem. Mas o que motivou o meu desejo de pesquisa? Bom, o distanciamento da proposta de ciclos, que apesar de constar nos documentos oficiais da escola, a lógica dos ciclos vem sendo progressivamente esvaziada no decorrer dos anos. Quais são as hipóteses com que eu trabalho? Mudanças que interferem no planejamento, na avaliação e sentido do trabalho pedagógico e o desconhecimento da proposta pela comunidade escolar. Qual é a relevância da minha pesquisa? Retomar o debate sobre os ciclos de aprendizagem como uma proposta humanizadora e inclusiva. No Brasil, fazer uma retrospectiva aqui dos ciclos de aprendizagem no Brasil. Bom, a proposta surgiu no Brasil no final dos anos 80 e consolida-se com a LDB de 1996 e políticas de progressão continuada. No Rio Grande do Sul, o sistema de ciclos surge a partir de 1990, seguindo orientações nacionais e influências das pesquisas pedagógicas locais. E na minha cidade, o ciclo de aprendizagem foi implementado no final dos anos 90, em consonância com políticas estaduais e nacionais de reorganização do ensino. Com relação ao contexto histórico, na época, o Brasil estava num processo de redemocratização, de ampliação do acesso e reformas curriculares. O Rio Grande do Sul também passava por uma reformulação de redes de ensino para diminuir a reprovação e a evasão escolar. E em Caxias do Sul, a reestruturação da rede municipal estava com foco na inclusão, na redução da permanência, ou seja, da reprovação, e também procurando evitar a evasão escolar, que era grande. Dentro desse contexto, então, surge os ciclos de aprendizagem. O meu problema de pesquisa, como se produziu historicamente o distanciamento da proposta de ciclos de aprendizagem na escola Zélia Rodrigues Furtado e quais os sentidos que esse movimento assume nas práticas pedagógicas e nas concepções dos sujeitos da escola. A minha inquietação, então, ela nasceu da minha vivência nessa escola, onde eu atuo há 20 anos e venho acompanhando de perto o trabalho pedagógico da escola. Trabalhei na coordenação pedagógica dessa escola, então eu acompanhei também todos os processos de mudança do regimento e em todos o regimento permaneceu sempre como uma escola ciclada. Embora na prática isso não acontece. Estamos trabalhando com uma escola ciclada, porém a prática é diferente. Então, daí surgiu o meu desejo de pesquisar. Por que esse distanciamento? Por que não se trabalha mais com ciclos de aprendizagem na prática e continua se mantendo a proposta de ciclos no regimento? Dentro disso, eu estabeleci 3 objetivos. O meu objetivo geral é analisar, em perspectiva histórica, os sentidos e significados representados pelos sujeitos que fizeram parte do cotidiano da Escola Zélia Rodrigues Furtado, sobre a experiência da escola ciclada, considerando as memórias que marcam sua trajetória institucional e buscando compreender os fatores que levaram ao distanciamento da proposta de ciclos de aprendizagem, ou seja, eu busco compreender como as pessoas que viveram ou vivem ainda o cotidiano da escola, professores, gestores, profissionais envolvidos com a vida acadêmica, como eles interpretam e dão sentido à experiência da escola ciclada. A partir das memórias e das histórias coletadas por esses sujeitos, eu procuro entender o que essa proposta representou para eles e por que, ao longo do tempo, ela foi se afastando das práticas da escola.
Mais do que um olhar para documentos, o foco é perceber como essa experiência foi marcada na cultura e na trajetória da instituição. Para isso, eu tenho os meus objetivos específicos, que são contextualizar historicamente a origem e os fundamentos da proposta de ciclos de aprendizagem no cenário educacional brasileiro, gaúcho, quando e por que os ciclos começaram a ser pensados no país, quais autores, leis políticas influenciaram essa proposta e de que forma ela foi sendo adaptada no contexto gaúcho e em Caxias do Sul. Quais princípios pedagógicos que sustentam essa ideia? Essa contextualização ela é importante para compreender o sentido da proposta no tempo em que ela foi implantada e como ela dialogava com as concepções pedagógicas da época. O segundo objetivo específico é compreender o processo histórico de emergência da instituição escolar. Ou seja, eu tenho a intenção de entender como e por que a escola foi criada, quais foram as condições políticas, sociais e educacionais daquele momento e como ela mudou com o tempo, acompanhando as reformas e as políticas municipais da educação. E como terceiro objetivo específico, eu busco analisar as memórias sobre as experiências da proposta dos ciclos de aprendizagem. Eu quero ouvir, eu quero compreender as lembranças e as percepções das pessoas que vivenciaram ou que ainda vivenciam a proposta dos ciclos de aprendizagem na Escola Zélia. A intenção é dar voz aos sujeitos da escola, valorizando e reconhecendo as suas narrativas como fontes legítimas de conhecimento. A partir disso, então, eu tenho determinados meus aspectos teóricos e metodológicos. Na revisão de literatura, busquei em bases de dados como o portal de periódicos da CAPES, Biblioteca Digital Brasileira de Teses e Dissertações, repositório da UX, em algumas bases de dados aqui do Brasil, do Rio Grande do Sul, que me orientassem quanto ao que tem produzido sobre o distanciamento da proposta dos ciclos de aprendizagem, tentando mostrar por que algumas escolas abandonaram essa proposta. E aí, dentro desses trabalhos, nenhum tratava especificamente da questão, nenhum falava especificamente do porquê o distanciamento da proposta de ciclos. Então aí eu percebi que é a lacuna onde eu tenho que trabalhar, que eu preciso investigar. Por que as escolas estão abandonando progressivamente a proposta de ciclos por aprendizagem e por que, em especial, na escola Zélia Rodrigues Furtado, essa proposta permanece nos documentos oficiais, porém, na prática, não acontece. A minha fundamentação teórica, então, ela é com base na história cultural, porque ela dá ênfase às representações, práticas, sentidos e significados produzidos pelos sujeitos ao longo do tempo. Trabalho também com a história oral, valorizando memórias e narrativas dos sujeitos, quando eu vou entrevistá-los. Ciclos de aprendizagem, também trabalho, como eixo de análise pedagógica e histórica. E as memórias, né? As memórias aqui são tratadas como categoria de análise articulada à história cultural e à história oral. Com a memória, eu busco compreender as experiências e significados produzidos pelos sujeitos, professores e gestores, sobre a proposta dos ciclos. Os teóricos que embasam a minha pesquisa estão vinculados à história cultural Roger Chartier, Peter Burke, Sandra Jataí Pesavento, quanto à história oral e memória, Alessandro Portelli, Eclea Bose e Verena Alberti. E quanto aos ciclos de aprendizagem, José Carlos Libânio, Paulo Freire e Philippe Perrenot. A minha pesquisa ela é uma pesquisa qualitativa de cunho histórico, pois interpreta narrativas e documentos para compreender a construção dos ciclos de aprendizagens ao longo do tempo na escola. Os teóricos que embasam a minha pesquisa qualitativa de cunho histórico, então, é Minayo e Ludwig André. Quais são as etapas do procedimento metodológico?
Primeiro, levantamento e seleção documental, identificação dos registros oficiais e pedagógicos relevantes que possam contribuir para a minha pesquisa, a leitura interpretativa desses documentos, codificação da temática, articulação histórico-cultural e entrevistas e narrativas orais para complementar todo o meu estudo. Quanto aos documentos e fontes investigadas, fiz uma seleção e o que eu pretendo investigar: regimento escolar, proposta pedagógica, planejamento pedagógico, atas e reuniões pedagógicas, relatórios e fotografias escolares e as fontes orais, que são as entrevistas. A análise documental, então, ela está embasada em 3 momentos, que é o conteúdo, contexto de produção, significados e representações, ou seja, conteúdo. O que o documento apresenta explicitamente? Quais são as normas, as decisões, as descrições, as práticas, os registros visuais? O que eles me dizem? O que os documentos me contam? Contexto de produção. Em que momento histórico e político foi produzido? Por quem? E com quais intenções? Significados e representações. Quais concepções da escola, ensino e aprendizagem emergem desses registros? E como se relacionam com a proposta dos ciclos de aprendizagem? A análise documental, então, ela será complementada, então, pelas fontes orais, ou seja, pelas entrevistas. Serão entrevistados 6 pessoas no total. Quais são os critérios de escolha dessas pessoas? 2 diretores, 2 coordenadores pedagógicos e 2 professores. A seleção: um professor mais novo, um professor mais antigo, um diretor mais novo, um diretor mais antigo, ou seja, o mais antigo com relação à permanência, a tempo de permanência na escola. Quem está mais tempo e quem está menos tempo. E dentro disso, as próximas etapas do meu trabalho vai ser um aprofundamento histórico, que é uma revisão da escola, desde que ela foi construída, desde que ela foi pensada, é entender como e porquê, qual era o cenário da escola, a análise documental, tendo os documentos selecionados, então eu vou partir para a análise documental, né? Depois, as entrevistas semi-estruturadas e, por último, uma análise integrada com relação aos documentos e às entrevistas orais. Quais são os resultados esperados da minha pesquisa? Bom, compreender a trajetória histórica e pedagógica dos ciclos de aprendizagem na Escola Zélia Rodrigues Furtado, identificar lacunas e distanciamento entre a proposta e a prática, avaliar práticas pedagógicas e estratégias docentes e oferecer subsídios para a gestão escolar e políticas educacionais. Tem relevância social? Tem. Qual é a relevância social? Fortalecer a educação inclusiva e respeitar diferentes formas de aprendizagem, apoiar a gestão escolar mais eficaz na tomada de decisão fundamentada, contribuir para políticas educacionais democráticas e igualitárias e impactar positivamente professores, alunos e comunidade escolar. É uma proposta que, ao meu entender, dá certo, é rica e tem muito o que contribuir com a educação. Então eu busco, com essa minha pesquisa, entender por que uma proposta que estava dando certo está sendo progressivamente abandonada, deixada de lado. Agradeço pela oportunidade, peço desculpas pela qualidade do vídeo, mas eu tive problemas com relação à gravação e a forma como eu encontrei foi essa. Me perdoem e mais uma vez, muito obrigada. Realização: Conjugare, Centro Português de Apoio à Pesquisa Científica e à Cultura. Apoio: Editora Cravo. Inscreva-se no canal, comente, curta e compartilhe. Obrigado por assistir.